Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, um programa produzido pela STV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. Esse é o nosso quarto programa da série especial 2015-2016 do TV Brasilagro. E os nossos entrevistados são, pela ordem, já no primeiro bloco, José Vicente da Silva, presidente da Copercitros, e no segundo bloco, Arnaldo Antônio Bortoleto, presidente da Coplacana, com sede em Piracicaba. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e regressamos com o José Vicente da Silva, presidente da Copercitros. De volta com o TV Brasilagro, tendo a partir desse momento a participação de José Vicente da Silva, presidente da Copercitros. Presidente, muito obrigado por a gente poder voltar a conversar. Nossa última conversa no ano passado foi uma conversa que mostrou, embora um quadro para o setor sucroenergético, um quadro um pouquinho graduado de dificuldades, mas o senhor já colocava naquele momento aí sua preocupação com tecnologia, preocupação com o grau de participação do setor de cana no mix de negócios da Copercitros, e o que a gente chega ao final de 2015, pelas notícias divulgadas pela mídia nacional e até internacional, parece que foi um ano positivo para a Copercitros, um ano de novos investimentos, um ano de desenvolvimento de novos mercados. E eu queria começar essa conversa nossa nesse balanço de 2015 e 2016, as perspectivas, os cenários, que o senhor enumerasse um pouquinho o que foi 2015 para a Copercitros e para o cooperado também dessa cooperativa. Olha, eu acredito que foi um ano muito auspicioso. A cooperativa cresceu em faturamento em torno de 20%. Em resultado, em torno de 50% a mais. Então, com toda essa crise política, econômica e de bastidores aí nebulosos, a gente acredita que foi um resultado muito auspicioso. Da mesma forma, a gente percebe que a gente está procurando uma sustentabilidade tanto da cooperativa como dos nossos cooperados, no sentido de você propiciar aos mesmos toda a tecnologia possível para que eles realmente tenham produtividade maior, para que eles tenham uma indicação da cooperativa para um caminho mais seguro. Isso talvez venha a ser um dos grandes diferenciais das atividades da Copercitros sob a sua presidência com outras entidades. Quer dizer, a cada conversa que eu tenho o prazer de ter com você, eu percebo uma preocupação sua em relação à tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho de números. O que nós temos de números da Copercitros em 2015? Quer dizer, o número de cooperados, as regiões que são abrangidas, os setores do agronegócio atendidos pela cooperativa. Nós realmente ampliamos. Nós estamos hoje no praticamente quase todo o estado de São Paulo. Nós estamos no Triângulo Mineiro e avançamos agora no sul de Minas, com as regiões de São Sebastião do Paraíso, de Passos, com possibilidade também de entrarmos em Andradas, que fica no sul de Minas. Da mesma forma, a gente está tendo uma atuação mais efetiva em café. Isso para a cooperativa é muito bom para o mix de produtos dela. Eu acredito que da última... Aliás, me permite um comentário? O Brasilagro, inclusive, divulgou a forma receptiva como o Conselho Nacional do Café registrou a associação da Copercitros junto a essa importante instituição que divulga e promove aí a cafeicultura como um todo, né? O último boletim do CNC, que nós divulgamos todas as semanas, exatamente saúda a chegada da Copercitros ao rol aí de empresas associadas aí ao Conselho Nacional do Café.
Realmente foi uma deferência toda especial deles, porque a ideia da cooperativa é atuar fortemente nessa parte de agricultura de precisão e nessa parte de alta tecnologia na produção de produtos agrícolas. Eu devo ter conversado com você da última vez que a gente estava iniciando Exatamente. Trabalhos nesse sentido. Hoje eu posso dizer para você que esses trabalhos já estão em pleno andamento. Tanto é que nessa parte de adubação a taxas variáveis, o que é isso? Você fazer um mapeamento da propriedade para colocar o fertilizante na quantidade absolutamente necessária em cada pedaço, em cada faixa de terra que o agricultor tem. Isso propicia economia e é um processo moderno que ele vai ter uma terra corrigida e uma terra em condições de produzir melhor. Esse ano nós já fizemos um mapeamento de mais de 25 mil hectares. Então nós estamos no começo ainda, então eu acho altamente conveniente, altamente produtivo esse início. Nós tínhamos um quadriciclo com o perfurador que tira a amostra junto com o GPS. Hoje nós já temos 4 quadriciclos atuando em praticamente todas as regiões da cooperativa. E a ideia realmente é atender todas as filiais e todos os cooperados. E vale considerar que esse ano nós estamos esperando a inclusão de mais de 2.000 cooperados novos. Então a gente acredita que realmente a gente está fazendo um atendimento que é importante para o cooperado ele ser sócio da cooperativa. Isso se insere no que foi dito no último programa nosso, onde o entrevistado foi o ex-ministro da Agricultura, o professor Roberto Rodrigues, onde ele deixa muito claro de que a agricultura sem tecnologia e sem investimento em novos processos, ela realmente não tem como crescer muito. Que impacto teria, por exemplo, no estado de São Paulo, um investimento maior em agricultura de precisão? Nós já tivemos até uma reunião com o governador do estado, estamos em contato permanente com o deputado e secretário Arnaldo Jardim, que, ao meu entender, faz um trabalho muito bom, né, nessa secretaria. Até porque ele conhece o setor, não é? É um defensor, historicamente é um defensor da agricultura. Ele é um trabalhador fantástico, ele é uma pessoa que não mede esforço. Então nós acreditamos que se é usado agricultura de precisão, alta tecnologia na produção de alimentos e produtos em todo o estado de São Paulo, a gente acredita que a produção agrícola poderia ter um aumento de 30%. Isso sem abrir áreas geográficas novas? Sem abrir áreas geográficas novas, só apenas mudando a tecnologia. A gente acredita que isso provocaria uma mudança completa nessa situação que está de desemprego, de falta de recursos, de arrecadação menor de tributos. Isso envolve tudo, envolve prefeituras, envolve o Estado, envolve o pagamento de funcionários públicos, envolve o comércio, a indústria, o setor de prestação de serviço, porque a agricultura, quer queira ou quer não, ainda hoje é um dos sustentáculos dessa nação. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda sobre 2015, parece que houve, a Copercitos historicamente, até por ser um dos maiores revendedores Valtra, tratores Valtra, não apenas no Brasil, mas do mundo como um todo, parece que houve uma expansão também no foco aí de mecanização agrícola por parte da Copercitos. Nós estamos muito satisfeitos porque hoje a cooperativa já pode oferecer aos seus associados uma nova marca de tratores e máquinas agrícolas, que é a New Holland. E nós conseguimos, já faz alguns meses aí, já estamos praticamente operando uma atuação em 157 municípios, mais na região norte de São Paulo, noroeste e nordeste de São Paulo, atuando em Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jabuticabal, Bebedouro, Rio Preto, Catanduva. Que é o coração agrícola do estado. Onde pega realmente uma produção muito mecanizada. Certo. E com atuação em produtores realmente que são tecnificados. Então nós ficamos muito satisfeitos pela ajuda que a New Holland deu para que a gente pudesse implementar e ter essas concessionárias. Perfeito. Uma notícia que causou um pouquinho de
de comentários, e muitos dos quais, até por falta de melhor informação, se refere a uma entrevista que você concedeu ao Valor Econômico, sim, que fala sobre a redução da participação do mix da cana-de-açúcar nos negócios da Copercitros. Sim. Algo como 40 e poucos por cento hoje representando a cana, sim, e isso cairia para 20 e poucos por cento. Eu queria que você explicasse isso bem para o nosso telespectador e também para o cooperado, para que não houvesse aí um mal entendido. Perfeito. Isso aí realmente eu acho muito oportuna a sua pergunta, porque não é que a cooperativa pretenda sair da cana-de-açúcar, não é esse o intuito. O intuito é que outras culturas cresçam. A nossa ideia é que o café passe a representar um volume muito maior, a pecuária passa a ter um percentual maior também dentro da cooperativa, nos nossos negócios, e também a parte de grãos, com soja e milho. Então a gente gostaria de equilibrar a cooperativa, não caindo na cana, mas sim subindo em outros segmentos. Quer dizer, mantendo o grau de investimento atual. A gente acredita que isso aí é uma coisa estratégica para a cooperativa, para dar sustentabilidade a ela. Nós já tivemos uma participação enorme em laranja e em citros, e nós conseguimos devagarzinho diminuir essa dependência dos citros, entendeu? Hoje os citros representam 20%. E foi muito oportuno. Isso permitiu que a cooperativa se mantivesse nos patamares desejados. Então, com a cana também, embora a gente veja que a cana esse ano tenha um futuro aí promissor, tanto o açúcar subiu bastante, o etanol também está num crescente, mas é estratégico para a cooperativa não estar com um percentual muito grande em uma só cultura, e que é uma estratégia que a gente até passa para os nossos produtores também. Aqueles que puderem ter diversificação, a gente acha que é estratégico. Aqui no interior a gente fala assim, não é, Zé Vicente? Não dá para botar todos os ovos numa cesta só. Perfeito, perfeito. E até porque existe uma sinergia, se você deixar bem claro na sua entrevista conosco aqui hoje, há uma sinergia também, quer dizer, o produtor de laranja com o produtor de cana, há coisas em comum, não é? Há interesses em comum, há tecnologias disponíveis em comum que podem ser compartilhadas. Sim. Nós acreditamos muito nisso. Eu acho que a pecuária vai muito bem hoje. A laranja está num patamar excelente. O preço do suco no mercado internacional vem se mantendo estável, e com essa alta do dólar, pode-se dizer que o suco aumentou 40% o preço no mercado. Grãos ainda permanecem estáveis, o milho agora crescendo o seu valor, pecuária, já comentei, a cana com etanol e açúcar, o açúcar teve um aumento também no mercado interno muito expressivo. Então, eu acredito que as coisas estão, para a agricultura, muito estáveis e com uma perspectiva de melhora. Agora, eu falo, como você citou, eu acho que a gente não pode botar todos os ovos na mesma cesta. Perfeito. Zé Vicente, para 2016, o setor da citricultura, o que você consegue deslumbrar? Qual é a sua visão? O que você espera que possa acontecer ao produtor de laranja para 2016? O setor da citricultura é um setor meio peculiar, porque nós temos hoje a produção de citros na mão das indústrias. Uma concentração. É uma concentração muito grande e de alguns grandes produtores. O que a gente não gostaria que acontecesse com a cana é o que aconteceu com a laranja. A citricultura perdeu em torno de 15 mil produtores nos últimos 10, 12 anos. Então, aqueles pequenos, alguns médios, eles deixaram de produzir laranja. Mas ainda tem um número razoável de produtores. Então, eu vejo o preço do suco de laranja muito estável, porque essas indústrias têm uma coisa muito ruim, que elas têm a produção da matéria-prima delas próprias. Mas, em contrapartida, elas produzem o suco necessário e que não vai ter excesso de produção. Então, dessa forma, controla um pouco o mercado. Então, pode ser ambíguo falar, mas tem essas duas características, né? Perfeito. A gente acha que está muito concentrado, mas eu não acredito
que o suco de laranja vai cair de preço, eu acho que vai manter num patamar bom. Perfeito. Café. Café, a gente acredita também que vai permanecer num patamar bom. A gente tem talvez algumas preocupações aí, talvez com o clima, mas o que tudo indica, esse ano correu tudo bem. O que houve uma queda na produção, queda nos chumbinhos da laranja, que vai reduzir a produção para o ano que vem, não aconteceu com o café. Então, a gente acredita que, havendo boa produtividade e havendo uma melhoria da qualidade do café produzido no país, eu sou otimista com o café. Essa questão da qualidade parece ser um caminho aí para ser trilhado, não é? Realmente, o professor Illy, italiano, da Illy Café, ele foi um incentivador e eu acho que nós aprendemos a lição. Hoje, com todo mundo que a gente conversa, o pessoal do Conselho Nacional do Café, o pessoal do Café do Cerrado, o Café da Mogiana, todos têm uma preocupação muito grande com a qualidade. O que representa maior renda para o produtor. Claro, claro. E se a gente pegar a preocupação com a qualidade e a preocupação com produtividade também, então a gente vai ter uma conjugação de fatores aí que pode melhorar a renda do produtor. Soja, milho, amendoim. O que você enxerga para 2016? O mercado de amendoim, a cooperativa atua muito pouco. Certo. A gente faz alguns negócios aí apenas na parte de insumos. Agora, na parte de soja e milho, nós queremos trabalhar no sentido de comprar a produção dos cooperados para a gente começar a produzir farelo, começar a produzir óleo, começar a produzir ração própria da cooperativa, entendeu? Então, eu acredito que no decorrer dos anos a gente vai ter uma atuação muito forte nessa área. A nossa participação, a nossa parceria com a Cobrac de Araçatuba, que tem uma fábrica de ração, que tem extrusora de soja, que tem armazéns, porque nós estamos praticamente com armazéns só para milho, e que nós somos uns distribuidores para os nossos cooperados muito razoáveis de milho. Mas na parte de soja nós praticamente éramos zero. Então eu acredito que a soja vai ser um produto que na cooperativa vai ter um crescimento muito grande. E eu acredito no mercado. 2016 ainda na sua leitura, produção de carnes, o que você consegue enxergar? Olha, produção de carne, a gente acredita que hoje os produtores estão com algum problema por causa do aumento do preço do milho, que é um componente muito forte na ração. A gente está percebendo que existe uma tendência de cair para o semi-confinamento ou para o confinamento mesmo. Mas eu acredito que o mercado mundial é carente da oferta e eu acredito muito que o mercado vai ficar firme ainda. Cana-de-açúcar. Desde setembro, o preço do açúcar melhorando, o etanol está uma remuneração melhor, já se fala inclusive aí de uma transição aí, começos entre safra, risco até de poder faltar etanol, mas embora o produtor seja muito responsável, e há mecanismos aí até de antecipação de safra, né? A gente percebe que o produtor de cana, não só os grandes produtores, mas até os médios produtores estão muito preocupados com produtividade. Se a gente aliar esse aumento de produtividade com o aumento do preço que a gente está vendo hoje no mercado, a gente vê dias promissores para a cana. O que a gente tem preocupação realmente é com a queda absurda do preço do petróleo. Onde nós tivemos lá o Brent no patamar de $37 e o WTI, que é da Bolsa de Nova York, a 35, no patamar de 35. Isso aí é muito preocupante. Agora, eu não acredito que isso tenha um reflexo imediato, porque a Petrobras tem que se recuperar e talvez ela fique com os preços, a preço do combustível ainda fique descolado do mercado mundial. Mas é uma preocupação. A gente tem que estar de olho nisso aí e realmente se preparar para a possibilidade do etanol ter dias piores. Uma pergunta que eu lhe peço até desculpas, mas eu não posso me furtar de fazê-la, até porque dentro dessa conversa nossa, só de notícias positivas, quer dizer, você não elencou uma perspectiva ruim, o que é muito bom,
principalmente para o telespectador, que fica sempre naquela expectativa de saber dos nossos líderes do agronegócio nacional aí o que ele espera para o próximo ano. Mas a pergunta que eu tenho que fazer, ela tem que ser feita mesmo. Até que ponto essas más notícias, não só da crise política, mas também da crise econômica provocada pela inércia dos nossos gestores públicos, aí, até que ponto isso pode prejudicar o ânimo dos produtores e principalmente dos investidores? Embora, com todo esse quadro aí, a Copercitos não deixou de investir, não deixou de buscar até como fênix, né, usando essa crise toda aí para alavancar expansão, alavancar novos negócios e novos mercados também. Mas até que ponto essas más notícias da economia e da política podem atingir aí ao produtor rural? Realmente o Conselho de Administração da cooperativa ele fez até uma reflexão com o tema até onde a crise política e econômica nacional pode refletir na agricultura. Na minha visão, primeiro, são investimentos. Eu acho que muitas empresas estrangeiras que poderiam investir no agronegócio nacional estão aguardando alguma coisa aí esperando uma definição. A parte de infraestrutura, nós somos muito carentes. E o agronegócio depende de infraestrutura, seja em estradas, ferrovias, que estão todas paradas, portos, mesmo aeroportos, etc. Então, é um problema sério. A crise pode afetar muito. A outra dificuldade que a gente está antevendo são os recursos financeiros. Porque com o aumento do dólar nos Estados Unidos, com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, com essa crise econômica, com o rebaixamento do Brasil nessas empresas de rating, então eu acredito que a entrada de recursos para o Brasil vai ficar muito menor e a gente já está percebendo que alguns dos grandes bancos estão tirando o pé do crédito rural. Eles, através de sistemas contábeis mirabolantes lá, eles estão diminuindo o depósito à vista e, com isso, reduzindo a oferta de crédito rural. Que o RO, o recursos obrigatórios, tem um percentual que o banco é obrigado a aplicar. Então, a gente vê com muita preocupação isso aí. Isso aí é uma das preocupações nossas. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos alicerçando muito mais a nossa parceria com a nossa cooperativa de crédito. Graças a Deus, uma das nossas empresas, do grupo Copercitrus, que é a Credit Citrus, é a maior cooperativa de crédito do país. E da América Latina também, não é? Eu acredito que em alguns pontos ela seja da América Latina. Não no número de cooperados, porque tem cooperativas que têm mais de 1 milhão de cooperados, tem uma chilena, parece. Mas ela tem uma condição, o patrimônio dela é acima de R$1 bilhão, e em depósito é acima de 1 bilhão e 500 milhões. Então, ela é uma cooperativa muito forte e que tem condições de fazer parcerias e atuar junto com a cooperativa e junto com os nossos cooperados, que são os mesmos. Então, eu vejo até com um certo otimismo, mas com muita preocupação. Perfeito. Para encerrar, eu queria que você deixasse a sua mensagem não apenas aos cooperados da Copercitrus, mas também aos nossos telespectadores como um todo. Bom, a minha mensagem é de otimismo. A gente faz um trabalho com muito afinco. Eu acredito que a Copercitrus tem uma equipe muito coesa, muito dedicada e muito abnegada ao agronegócio. O objetivo da Copercitrus é melhorar a rentabilidade do produtor, que é o objetivo da cooperativa, né? A cooperativa só foi criada para melhorar a renda do produtor rural, né? Então, a minha mensagem é de otimismo, os desejos aí de um 2016 muito promissor e que a gente continue sendo apoiado por esses cooperados que têm nos ajudado muito. Perfeito. Muito obrigado, José Vicente da Silva, você telespectador. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida nessa sequência da nossa série especial 2015-2016.
volta com o TV Brasilag, na nossa série 2015-2016, e o nosso entrevistado nesse bloco é Arnaldo Antônio Bortoleto, presidente da Coplacana, engenheiro agrônomo e uma das maiores lideranças aí do setor sucroenergético. Arnaldo, muito obrigado de a gente ter o prazer de poder sentar com você depois de um ano bastante difícil. Você com certeza vai discorrer um pouquinho sobre os desafios que foram vencidos aí. E num segundo momento a gente falar um pouquinho do que nos espera para 2016. No caso da Coplacana, a região de Piracicaba, a área de atuação da Coplacana, que não é só Piracicaba, nós temos aí outras unidades, inclusive em outros estados aí. Eu queria que você fizesse um balanço aí pormenorizado de como é que foi o desempenho da cooperativa, a expectativa também dos cooperados nesse ano que nós estamos terminando. Reinaldo, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, com os nossos espectadores. Eu acho que aquilo lá, cada ano tem suas dificuldades e um ano não é igual ao outro. Nós começamos um ano muito difícil mesmo, você vê, a Coplacana é uma das cooperativas que trabalha muito forte no setor sucroenergético, tanto com cooperados como com usinas. Nós representamos aí, em termos de cooperativa, mais de 40% do setor de vendas e comercialização, principalmente defensivos e fertilizantes. E nós temos uma área de atuação que não é só São Paulo, nós temos Mato Grosso do Sul, nós temos Minas Gerais e também Goiás. Então a gente pega o centro-sul do Brasil muito forte. E nós estamos desde 2012 com os nossos produtores e as usinas também, a gente pode falar conjuntamente, com o custo de produção maior do que o preço de venda, seja do etanol, seja do açúcar ou seja da cana-de-açúcar, que é o que nossos produtores produzem. Então você vê a dificuldade que tem vindo de um ano 2014, onde tivemos mais um intempéries, que foi a seca foi muito violenta. Em média, para nós, teve 7% de redução de produtividade e com preços também ruins. Aí vem esse ano, que projetou-se um ano melhor, devido à melhor produção, choveu mais constante. Aí tivemos os intempéries ainda de preço até setembro. Então nós podemos dividir em dois cenários o nosso setor que nós passamos. Até agosto, comecinho de setembro, nós não tínhamos uma perspectiva de melhora de preço, porque o açúcar ainda estava com preço muito baixo, o etanol devido ao safra, a gasolina ainda sendo represado pelo governo para segurar a inflação, você vê que a coisa estava difícil. O que teve um pouquinho de favorável foi quando o câmbio já começou a subir e como o Brasil exporta açúcar, exporta commodities, nesse parte foi bom para exportação, embora o nosso custo de produção também aumentou um pouco porque os insumos aumentaram, que a base de preço sempre é dólar. Mas a compensação na venda do produto foi melhor. E de setembro para cá começou-se a ter um novo panorama. Por quê? O governo, com essa crise política que nós estamos vivendo, que não é desconhecido, embora ainda o Lula, a Dilma queira vender lá fora uma imagem que não é real do Brasil. O Brasil está sem governante, sim senhor. Para quem está acompanhando, nós não temos mais ninguém de liderança, seja na presidência, seja numa Câmara dos Deputados ou no Senado. Então você vê que saiu até briga dentro de uma sessão camarária lá, que isso é inadmissível. E esse reflexo dá também na agricultura. Então, aí sim, o governo teve que liberar a gasolina, desindexar com o preço da inflação, não com o preço com a inflação, que vinha segurando para não ter inflação. Como a inflação perdeu-se o pulso dela, então a Petrobras com caixa muito defasado, que isso também foi notório devido aos rombos dentro da própria administração, da gestão da Petrobras, a gasolina começou a subir, isso melhorou também favoravelmente para o etanol, com um consumo muito alto. Aí, como o preço estava baixo, o consumo melhorou. A produção está em mesmo nível do ano passado, porque as usinas retardaram um pouco o início de safra para ter um melhor aproveitamento no ATR do açúcar e também no do etanol. Com isso, vieram um período chuvoso, esse ano choveu-se muito bem, atrapalhou, como a gente vê, a moagem da cana. Nós estamos aí mês de novembro, eu nunca vi até hoje, ter 8 dias aproveitável de moagem.
Então, com isso, não deu... Desculpa, que representa mais cana-bizada para o início da safra. Com certeza vai sobrar muita cana-bizada. Então, não moeu a cana desse ano, teve mais produção, mas não moagem por causa dessas dificuldades. Vem Mato Grosso do Sul, que está lá também atípico, na época que não era para chover, choveu muito lá, está pior do que aqui, que é um estado que até novembro não chove. As chuvas era para iniciar agora, só que choveu o ano todo, atrapalhou muito também as unidades de lá. Então, com isso, consumo alto de etanol, maior do que a produção, veio com o quê? Uma perspectiva de não ter etanol para encontrar safra. Para isso tem que subir preço, para derrubar um pouco a demanda. Com esse aumento do preço, e o nosso pessoal, ainda bem o nosso, que a nossa população, está olhando muito o lado assim, do desembolso na hora dos encaixes. Então o etanol, ainda em comparação com a gasolina, está mais barato. Então aquela queda que era para ser violenta do etanol não teve. Então isso ainda está se consumindo muito etanol, está fazendo com que as usinas, muitas delas, devido a essa muita cana que ficou em pé, não pare a safra. Tem usinas que vai passar janeiro, fevereiro, março, moendo, porque ficou com muita cana em pé. Então isso também atrapalha um pouco até a próxima safra, porque essa cana que vai moer em janeiro, fevereiro, ela não vai conseguir moer de novo dentro do ano. Ela vai ficar uma cana para 16, 17 meses para a safra 2017 já, né? Não moe mais 2016. Então isso também não tem como você, o Brasil vai aumentar muito a produção. Não vai. Então isso que a gente viu esse ano, esse monte de sequências de fatores que foi acontecendo, um pouco devido ao problema do governo, um pouco climático, e a cooperativa, nessa função, nós tivemos até que um ano razoável. Nós falamos por quê? O faturamento nosso não diminuiu, até nós vamos aumentar. Nós tínhamos uma projeção de um valor que vai aumentar também devido ao dólar, que ajudou muito na hora que se transforma em reais, o preço ficou mais caro, então o faturamento nosso subiu mais aí uns 12% do projetado. Isso é bom. O que está ruim ainda no setor? O endividamento. Você vê declaração já do próprio governo, 80 usinas até o momento fechadas e mais de 70 em RJ. Isso o que dá para ver para a população? Muito desemprego, muito calote durante o ano, muitos produtores com 3 meses que entregou a cana, a matéria-prima e não recebeu. Isso faz com que também dificulte para ele quitar seus compromissos. Então isso é sério, uma região. Agora recentemente, o último grupo que entrou foi o Grupo Tonon, com 3 unidades sem pagar conta. Então aí a cidade que tem essa usina é muito atingida. Tivemos agora recentemente a Bengoa, reflexo da matriz lá da Europa, que está em pré-concordata, chamando nós lá e os produtores, dizendo que não paga mais nada, que não tem dinheiro para pagar mais nada, ou ela é vendida ou não tem como honrar seus compromissos. Como que pode o setor viver ainda uma situação tão séria como essa? Então você vê que a situação, embora os preços do açúcar e do etanol de hoje, outubro, novembro e dezembro, foi muito bom, mas não vai cobrir todo esse rombo que nós temos para trás. Até porque esse setor está em crise desde 2007. Sim, se você pegar o setor com dificuldade desde quando o Lula entrou no poder e começou a vender essa imagem do Brasil, que o Brasil ia ser, o etanol varreu o mundo, nós íamos ter muita coisa, ia ter que dobrar a capacidade de produção de etanol, que nós íamos exportar etanol para a Europa, para todos os lugares. Aí, durante o próprio seu mandato, vem um pré-sal, ele esquece tudo que ele falou sobre o etanol e começa a investir no pré-sal, que até agora para a gente, para mim, não vi nada. Só vi desembolso, só vi... E corrupção dentro disso. Então, você vê, veio muito capital, como você disse, muito capital estrangeiro aqui dentro, investiu sim em usinas e aí começou-se a nossa crise de cair preço, porque tinha muito produto e esse produto não deu escoamento. Perfeito, a sua análise está perfeita, não tem o que acrescentar. Isso fechamos 2015. O que você consegue vislumbrar e enxergar para 2016? Então, você acredita que na verdade a gente sabe que o açúcar nas bolsas tende a subir, nós temos um déficit mundial de produção, então a tendência é de aumentar o preço. Etanol, o que você consegue enxergar?
Então, falando isso, a nossa tendência é de melhora sim, porque o preço já está aí, dificilmente nós vamos ter uma queda drástica no preço por causa disso. O etanol tem que ter porque nós não vamos ter gasolina suficiente para suprir uma falta de etanol. Então, o etanol não deve cair preço, a não ser que a Petrobras venha lá e derrube o preço da gasolina, que é um absurdo, que não tem. Inclusive, os governantes sabem que isso não vai acontecer. Não é que é difícil, não deve acontecer. Então, o etanol nós devemos ter esse preço que está hoje aí, então garante-se o preço. Na gasolina, o Brasil com 2 anos também como sendo o maior exportador, jogou menos açúcar porque não teve produção. Isso fez também com nossos estoques mundiais caíssem. Europa também com custos altos do açúcar e o consumo do açúcar tem uma ligeira crescimento de 1,5% a 2%. Então, nós estamos vendo que para o ano que vem, aquele produtor ou a unidade industrial que conseguiu se manter e manter seus custos vão estar recuperando um pouco esse déficit de caixa que tem. Agora, nós sabemos que tem muitos grupos que tomou dinheiro em dólar. Esse grupo ano que vem ainda para saldar essas dívidas ou vai ter que ter um alongamento dessa dívida para mais anos, então aí sim dividir em vários anos essa dívida para poder suportar, porque no curto prazo quem está altamente endividado não vai sobressair. Mas outros grupos que a gente vê, como o São Martinho, hoje mesmo no jornal, falando que o superávit pode chegar a R$1 bilhão. Então o grupo que está saudável, nós vamos ver sim investimentos novos, fazer com que o setor comece a recuperar, inclusive em produtividade, reforma de canaviais. Então nós estamos vendo com um ano bem melhor 2016 do que nós passamos em 2015. Qual é a grande lição que essa crise deixou na sua ótica como líder do setor cooperativista e da Coplacana? O que dá para tirar de positivo dessa crise? Então, o que dá de positivo para o setor? O setor tem que trabalhar esquecendo o governo. Você vê que é um setor produtivo. Se a gente analisar um pouco o setor do agronegócio em comparação com a indústria automobilística, com as indústrias de metais, o nosso setor, embora dessa crise, ele está um pouco melhor, ele está suportando melhor, porque é um setor que produz. Eu acho que deu para ver muito bem isso. Num momento de dificuldade e de crise, nós temos que investir em produção. Nós temos que ter produtividade e administrar custos, porque se você também não fizer isso que nós comentamos com os nossos produtores, com os nossos cooperados, que sempre você tem que cuidar muito bem do seu custo para quando vem essas intempéries, seja de preço, seja de vendas, você consiga sobreviver. Quando vem a bonança, que eles falam, ou dias melhores, ele está saudável. Ele não pode sim, não, preciso gastar, preciso isso, e não olhar perto de uma gestão. Então nós estamos passando hoje no setor agropecuário aquele jeitinho de tocar uma propriedade ou familiar somente com a parte técnica. Então você vê que embora as fazendas, as grandes propriedades rurais também tem que fazer a gestão do negócio. Ela tem que olhar como um negócio que tem que ter um ativo fazendo lucro, não pode ficar aí sem pôr esse balanço, esses custos dentro da propriedade que acaba não sobrevivendo. O fim da queda, da queima da cana, do corte manual da cana, principalmente na região de Piracicaba, o que trouxe aí de preocupação para os produtores? A preocupação nossa maior dos produtores é o que fazer com o pequeno produtor. Grandes propriedades é mais fácil, porque o grande produtor ele entra com uma outra tipo de atividade, embora nem que ela seja mais demorada, tipo, nós vamos entrar com plantação de eucalipto, que vai em qualquer área. Dificulta um pouco a colheita, mas ele suporta, mas só que a receita é a longo prazo. Isso está ocorrendo já. Está ocorrendo já. Então, essas áreas nossas que tem ou muita pedra, que não suporta a colheita mecanizada, ou declive muito acidentado, nossos terrenos muito acidentados, ainda tem uma preocupação, ainda tem uma resistência de continuar com a cana, embora não consiga mais pessoas para fazer o corte manual. Está vindo ainda de fora, um pouco lá de Minas, que sempre veio, lá do Nordeste, mas chega inicinho de dezembro, novembro, eles vão embora, vão atrás de seus familiares. E aí quem não conseguiu colher aquela cana não colhe mais. Não achamos gente aqui local para fazer essa colheita.
e o custo maior, né, Reinaldo? Além disso, o corte manual hoje está mais caro do que o mecanizado. O mecanizado, lógico, tendo o desempenho da máquina, ele também trouxe esse benefício. Ele proporcionou uma economia no custo do corte da cana. Então nós estamos vendo e tentando dialogar com esse pessoal que não adianta permanecer em áreas que não aceitam a mecanização, continuar com a cana-de-açúcar. Tem que ter outra cultura. Você citou o estado de São Paulo, que é a sede de Piracicaba, Sim. da Coplacana, você citou Minas, você citou Mato Grosso do Sul E Goiás. e Goiás. Nesses 4 estados aí, alguma coisa é diferenciada em termos de produção de cana? Sim, sim. Perto da nossa região aqui, eles não têm esses pequenos, primeiro, não é pequenas propriedades, são já propriedades maiores. E a topografia, onde a cana saiu e foi para o centro-oeste e para outros, é só onde que tem sim alta tecnologia e mecanização. Então lá você não vê queima de cana, esses estados nunca, as usinas que se instalaram novas lá, já foram com projeto de colheita crua e também com áreas que dêem um rendimento muito bom, tanto do plantio como da colheita, todos mecanizados. Então usa pouca mão de obra, então aí você consegue um rendimento maior. Isso é nítido a diferença para uma região nova, para a região nossa aqui tradicional do estado de São Paulo. Essa é uma tendência. Mas natural e tem que ser assim, porque senão também não consegue sobreviver. E nesses 3 estados, vamos excluir São Paulo, que São Paulo nós chegamos Sim. no limite, não é? Mas Minas tem como crescer, Goiás tem como crescer, Mato Grosso do Sul Eu também? acho que os dois, Minas um pouco menos, porque Minas já também tem um pouco de delimitado. topografia, é mais delimitado, mas Goiás e Mato Grosso do Sul são os 2 estados que a tendência em crescimento com cana-de-açúcar é muito maior, pela extensão do estado e pela topografia, né? Então são estados que comportam sim um crescimento da cana-de-açúcar. Deixa eu puxar um pouquinho do agronegócio para um assunto que você gosta muito e entende mais ainda. Política. Até que ponto isso que a gente está acompanhando em Brasília contamina o espírito do empreendedor, do produtor rural? Eu acho que contamina sim naquilo lá. O que eu vou fazer? Aonde eu vou investir? Porque o grande investidor, ele tem que, a hora que ele tem lá uma visão que vai investir num setor, ele precisa saber se vai ter o retorno do investimento. E isso que a gente vê muito, e a gente fala com os nossos produtores a mesma coisa. Até ontem não dava para investir no setor, não tinha visão para o próximo ano. Então o Brasil ele não tem uma política, vamos falar em todos os setores, mas uma política agrícola principalmente, que nós estamos dentro do setor, que você visualize, não, pode fazer um investimento para 5, 10 anos que você tem o retorno. O que eu acabei falando no meu comentário, esses grandes grupos que vieram acreditar e investiram, estão todos em maus lençóis, principalmente aqueles que tomaram dinheiro lá fora em dólar. Esse então nem se fala, contrário dos países desenvolvidos que não tem essa oscilação tão grande da moeda, não tem essa deflação que nós tivemos. Então isso para o investidor é muito difícil. Então no Brasil a gente recomenda investir então, se você para prazo curto, para prazo longo ainda com esse governo que nós temos, que desestabilizou, conseguiu desestabilizar um plano real, que foi um dos melhores planos que nós tivemos, que deu um conforto, deu uma base de sustentabilidade, tanto para qualquer setor produtivo. O governo hoje acabou com isso e vai ser alguns anos para a retomada disso, se conseguir e se mudar. Se ficar quem está lá, eu garanto que não sai mais nada. Você acha que a presidente se sustenta na presidência? Eu espero que não. A força dela é muito forte, você viu, já está chamando o governador, a base aliada, e a gente sabe o que movimenta isso. Mas eu ainda tenho muita fé que nós vamos conseguir tirar ela do poder, porque eu não tenho nada contra a pessoa da presidente, mas a figura dela como administrador do Brasil, ela já provou que ela não tem capacidade de administrar um país do nível do Brasil. Então ela está no lugar errado. Eu acho que ela deveria, por si só, pedir a conta, mas o partido não deixa. A gente sabe que partido aí influencia muito, mas ela não tem a capacidade de administrar um país como o Brasil. Tem que sair, a equipe dela também não está capacitada. Se ela tivesse pelo menos uma equipe de base boa, nós não estaríamos no atual momento que o Brasil está passando. No início da crise, Arnaldo, a gente imaginava que era birra dela
da equipe dela para com o setor sucroenergético. Na Sim, verdade, isso. contra os usineiros. Com certeza. Isso teve um pouco de briga, porque nós vimos lá atrás eles se brigando, né? Mas agora o que a gente percebe é que isso aí contaminou a economia como um todo. Quer dizer, não tem um setor, não tem um segmento na economia brasileira hoje que não esteja afetado por isso. Não foi afetado. É o que você acabou de falar, é falta de competência de gestão. Com certeza. Eu acho que o país é grande, é como se fosse uma empresa. Quando falta recurso, você gasta mais do que arrecada, uma hora vai explodir. E o país está nisso, está gastando muito mais. Você viu no comentário dela, quando ela é da segunda reeleição, tudo que ela falou, ela não está cumprindo nada. Quer dizer, dá para ver que ela estava perdida, que ela não tinha um projeto de salvar o país e não fez. Quer dizer, ela cortou muita coisa, mas não cortou o dinheiro do governo. Não cortou cargos, não cortou salário, não fez nada da base do governo. O governo tem que parar de gastar. Depois, não, ela quer só aumentar a arrecadação. Aumenta imposto, aumenta a taxa, aumenta tudo. Isso aí é fácil, mas aumentar quando não está produzindo. Como que só vai aumentar se não está tendo produção? Ela está parando a máquina Brasil, gente. Isso aí, acho que qualquer um dá para ver. Até comentários na rua hoje você ouve. Nossa, não dá mais para continuar. Ela não consegue mais fazer nada. Ela não tem mais, quer dizer, eu acho que é um navio desgovernado, um ônibus desgovernado, nós estamos desse jeito. Para encerrar, eu queria que você nos brindasse com uma mensagem de final de ano, não apenas aos cooperados da Coplacana, não apenas às comunidades das regiões produtoras, mas a todos os nossos telespectadores também. Sim, os cooperados e os telespectadores, a gente gosta muito nesse final de ano, final que a gente sempre celebra o nascimento de Jesus. Você sabe, nós que temos muita fé, acreditamos que aquele que faz o seu trabalho, que procura fazer um pouco de bom, você colhe. Aquilo que você planta, você colhe. Então nós temos que plantar o bem sem olhar quem. Então seja no setor, seja na família, nós temos que olhar, é isso aí. Fazer ações que venham a fazer bem a alguém, não só para si próprio. Então a mensagem de Natal nosso aqui da Coplacana para todos os espectadores e cooperados é que o próximo ano nós tenhamos muito discernimento e muito bom senso, procurando sim e pedindo ajuda que você pede. Deus fala muito bem isso, peça que eu atenderei. Pedir que Ele nos ilumine a todos nós, que nós tenhamos o melhor caminho. E tem dois caminhos, que nós pegamos o caminho do bem, que daí nós podemos também fazer isso para cá, para fora, seja aqui em Piracicaba, no Brasil, no estado. Nós vamos ter sim um alinhamento e Ele dá o direcionamento para a gente. Muito obrigado, Antônio Arnaldo Bortoleto. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguidinha com a nossa série 2015-2016.